Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Vou ler apenas o versículo 1. Depois vamos nos assentar e prosseguiremos até o 9. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Pai querido, que o Teu Espírito ministre a Tua palavra, nos dê o entendimento, a compreensão, a revelação dela, para o nosso crescimento, para o nosso enlevo espiritual, para a edificação da Tua igreja e o engrandecimento do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão, o tema dela é a dissensão. Sabe o que é dissentir? Dissensão. A dissensão, divisão, discórdia, disputa, porfia, ciúme, é falta de maturidade espiritual e de inteligência emocional. É o que nós vamos ver nesse texto, do versículo 1 ao versículo 9. O apóstolo Paulo tratando desse assunto com a igreja em Corinto. Havia problemas lá. E ele escreveu a carta para trazer à tona, passar a limpo e chamar a atenção da igreja. Quem sabe nós não estamos vivendo como aquela igreja de Corinto estava, e precisamos ser chamados à atenção. É pela palavra, não sou eu. O texto está escrito aqui, eu não escrevi. O apóstolo fala que eles estavam vivendo como bebês na fé. Faltava maturidade espiritual, faltava equilíbrio emocional. A fé. Você sabia que até a fé pode ser uma fé doentia, uma fé tóxica e não uma fé saudável? Já pensou nisso? Pense. Até a fé pode ser assim. A saúde espiritual está intimamente conectada à saúde física. As emoções são ocasionadas pelo somatório de nossa atividade espiritual com o nosso sistema nervoso central, periférico, que gera conceitos e emoções. Está equilibrado? Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se não forem, o corpo viverá em trevas. A queda do Jardim do Éden afetou o nosso funcionamento biológico de maneira significativa. Antes da queda, às vezes a gente não pensa nisso. Antes da queda de Adão, o cérebro dele trabalhava em perfeita harmonia. Não havia a presença do mal. Não havia o conhecimento do mal. Mas, com o pecado, todo o funcionamento do corpo foi deturpado. E assim passou a toda a raça humana. Ninguém escapou dessa. Estamos sujeitos a heranças genéticas e a distúrbios neurobiológicos que causam doenças no cérebro, que leva a pessoa
a cometer um suicídio. É uma boa saúde mental? Não. Nascemos de novo. Nascimento espiritual. Mas a nossa história emocional e o corpo físico seguem comprometidos, mesmo depois do novo nascimento. Por isso precisamos curar as nossas emoções, assim como precisamos tratar das doenças físicas. Ué, eu sou uma nova criatura, por que eu preciso ir ao médico? Por que eu preciso tomar um remédio? Porque o meu novo nascimento não mudou o meu corpo físico e nem as minhas emoções que eu carreguei até aqui. Então eles precisam ser tratados. As doenças espirituais o Senhor Jesus carregou sobre si na cruz. Mas as emocionais e as físicas, elas devem ser tratadas dia a dia, todos os dias, através da palavra e no processo de santificação, até atingirmos a glorificação. Por isso que Deus começou a boa obra, Ele há de completar. Ele há de completar. Nascemos de novo, estamos no processo de santificação e caminhamos para a glorificação. Os dois estágios, um estamos vivendo, mas o outro ainda não chegou. Vamos ao versículo 2 aí, do texto de 1 Coríntios 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está falando com a igreja. Com a igreja que você disse que se alguém está em Cristo é nova criatura, Paulo. A analogia do leite com o alimento sólido é que o apóstolo não pôde ensinar todo o desígnio de Deus por falta de maturidade dos cristãos, dos membros daquela comunidade. Eles não estavam prontos para receber os ensinos mais profundos da palavra. Não havia desenvolvimento. Bebês se alimentando da mamadeira. Não havia crescimento. E por isso foram privados de receber algo mais elevado, sublime e eterno. Perderam a oportunidade. Quando o apóstolo diz que ainda sois carnais, ele estava afirmando que ao invés de os coríntios serem guiados pelo Espírito Santo, na verdade, ainda repousava sobre eles parte da natureza decaída de Adão. Mas Jesus não trocou a nossa natureza na cruz, no corpo dele? Trocou. Mas e o seu corpo físico? As suas lembranças, as suas emoções foram trocadas? Não. Essas têm que se submeter ao processo da palavra no dia a dia. Todos os dias. Todos os dias. O novo nascimento implica na troca da natureza adâmica pela natureza divina, mas é de forma progressiva. É um processo contínuo. Através da santificação, o Espírito Santo vai conduzindo o novo nascido à compreensão. À compreensão, preciso compreender princípios mais complexos de doação, de entrega ao Senhor e à direção do Espírito, a fim de experimentar cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2, é isso que está escrito aí. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, olha o apelo do apóstolo, hein? Pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, não brinquem, levem isso a sério.
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na King James, culto lógico, com entendimento, com inteligência, com discernimento. E não vos conformeis com este século. Ah, tá bom assim. Ele já me salvou, eu já fui salvo, mas eu estou sendo e ainda serei. Estou passando pelo processo da santificação até alcançar a glorificação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. É renovar, é fazer a mente nova todos os dias, a cada dia. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor Jesus também falou sobre isso. Ele disse aos seus discípulos que tinha muito a dizer a eles, mas eles não estavam prontos para receber. Mas que o Espírito Santo se encarregaria dessa tarefa. Então é o ministério dele, nós estamos debaixo desse ministério e o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Primeiro ele nos convenceu do pecado, convencidos do pecado, nascidos de novo, agora ele quer nos ensinar. João capítulo 16, versículos 12 ao 14. São as palavras do Senhor Jesus. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A carga seria muito grande de uma vez só, uma dose muito elevada do remédio. Vocês vão tomar depois paulatinamente. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então ele vai revelando para nós aquilo que a palavra de Deus contém, que Deus quer que recebamos para o nosso bem, para a glória dele e para o crescimento do reino dele. O autor da carta aos Hebreus também fez uma reflexão sobre este assunto, capítulo 5, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Vamos ver o que é que ele detectou e trouxe à tona em relação ao povo hebreu. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Vocês estão demorando para ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, olha, deviam estar num estágio avançado, adiantado, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu vi uma coisa legal esses dias. O evangelho é para ser exposto com simplicidade, mas não com ingenuidade. Há uma diferença entre ser simples e ser ingênuo. E aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que o povo hebreu não havia progredido. Estava estacionado ali, parado, no tempo e no espaço. Quem vive a palavra de Deus na prática, cresce em todas as áreas, em todos os sentidos. O leite
É o alimento básico para a infância. A maturidade requer alimento sólido. Fundamentos sólidos que ampliam a visão, a compreensão e nos conduz a patamares espirituais mais elevados. E isso traz reflexos na vida em seu todo. 1 Coríntios 3:3, vamos ao versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Opa! Estão andando igual o mundo anda, conforme as pessoas andam, sem diferença, sem distinção. Há ciúmes e há contendas, obras da carne, e não fruto do Espírito. Rivalidade e contendas são sempre indícios de carnalidade, do velho Adão, e não resultado da vida espiritual equilibrada ou de domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Vamos dar uma chegadinha lá na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ver o que é que o apóstolo diz a respeito disso. A partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Lembram de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 10, que é levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal? Olha a luta aqui, olha a luta, a batalha diária. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Agora, os que são de Cristo Jesus, vivem no primeiro pacote ou no segundo? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso é coisa da carne, não é da nova criatura. Não é daquele em quem Cristo vive nele. Versículo 4 de 1 Coríntios 3, o texto base da nossa reflexão. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Isso é partidarismo. Partidarismo no reino de Deus. Quem é que morreu por cada um de nós?
Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, quando ele diz andais segundo os homens, ele está dizendo que quem assim procede age meramente na carne. Trazem à tona funções, brigam por posições e se esquecem das pessoas. Vivem segundo o modelo do mundo e não de acordo com o modelo da palavra. Quando ele diz que Apolo e Paulo são servos por meio de quem crestes, o apóstolo está se colocando numa posição de humildade e ensinando que no homem em si não há mensagem e não há poder algum, mas que tudo procede de Deus. É por isso que na carta aos Filipenses 4:13 ele chega à conclusão: tudo posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. Somente Deus deve ser louvado, engrandecido, glorificado, e tudo o que fazemos deve convergir para a glória dele, sem disputas, sem partidarismo, sem rixas e sem rivalidades. Isso pode fazer parte da sociedade fora da igreja, fora de Cristo, mas na igreja não. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. As funções, isso significa que as funções exercidas na igreja, na condição de membros do corpo de Cristo, no desempenho dos dons e talentos, são de importância igual e complementares. Uma complementa a outra, uma ajuda a outra. Porque é Deus quem dá o crescimento, é Ele quem controla, é Ele quem dirige, e tudo para a glória dEle, para o crescimento do seu reino aqui na terra. Se faltar essa visão, a coisa vai para o espaço. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O galardão é a recompensa, é a retribuição, é a contraprestação que será dada por Deus. Será dada por Deus. Já que nele e para ele não há trabalho em vão. E ele sabe recompensar e galardoar os que o buscam e o servem de coração sincero e não para aparecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aliás, em se tratando desse assunto, Jesus disse que até na oração, aqueles que gostam de orar para se exibir como eram os fariseus faziam, Jesus disse, já receberam a sua recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que é a Cristo, o Senhor, que nós servimos. É a Ele que nós estamos servindo. Versículo 9, de 1 Coríntios, capítulo 3. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lavoura é o campo, é o plantio, e é Deus quem está lavrando. Texto que a gente gosta muito, João capítulo 15, versículos 1 e 2.
As palavras do Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O contexto histórico e a literatura paralela ensinam-nos que o apóstolo Paulo tinha um chamado divino para pregar o evangelho aos gentios, onde a mensagem ainda não havia chegado. Apolo tinha o dom de mestre, gostava de ensinar os membros de uma igreja já implantada, normalmente edificando os convertidos que Deus convocava à salvação por meio da pregação pioneira do apóstolo Paulo. Um pregava, levava à conversão e o outro ensinava. Um completava o trabalho do outro, complementava. As duas funções têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio, o salário ou a recompensa não depende do êxito, do número ou de igrejas, mas do trabalho realizado com singeleza e sinceridade de espírito e adoração ao Senhor. Os cristãos, e não o campo, os cristãos são o campo agrícola, onde Deus planta, semeia. E aqui no grego é enfático ao repetir que Deus é o dono tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados, se esmeraram, se entregaram nessa árdua tarefa. De outro lado, a dissensão é resultado de imaturidade espiritual, pois ela produz obra da carne e não fruto do Espírito. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que aquele que morreu para o pecado no corpo de Cristo produz fruto para Deus e não obras da carne. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Uma pergunta se faz necessária. Quais são os frutos que temos trazido e acrescentado ao reino de Deus? Quais? E quais são as obras da carne que têm graçado, espalhado no nosso meio? Quais? Provérbios capítulo 11, no versículo 30, ele diz que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Cadê o discipulado no nosso meio? Quantas pessoas temos trabalhado com elas, discipulando? Não é para mim, não é para a minha glória, não é para o meu engrandecimento, é para o crescimento, para o engrandecimento do reino de Deus. Conclusão: se o fruto do Espírito é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio, e a oferta que Deus está esperando é de pessoas que evangelizamos e as apresentemos a Ele, a pergunta que não pode calar é esta: quantas pessoas nós temos evangelizado, discipulado e apresentado ao Senhor? Está aqui a minha oferta, Senhor. Esta é a oferta que Ele está esperando. Está aqui a minha oferta. O Senhor não era Senhor dessa vida. Ele não te conhecia.
Mas eu fui pregar para ele, o teu Espírito me usou, preguei, está aqui a oferta. Essa oferta que Deus está esperando de cada um de nós. E mais, o que temos feito enquanto membros do corpo de Cristo? O que é que você tem feito? Nós temos pacificado ou propagado a contenda? Nós temos ajuntado ou espalhado? Jesus diz que quem não é por ele é contra ele. Que quem não ajunta com ele espalha. Nós temos disseminado o amor, a comunhão, ou destilamos a divisão, a dissensão, o ódio e a inveja? Quais têm sido as nossas contribuições para o reino de Deus? Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim, pode ter certeza disso. Não passará impune. Jesus contou a parábola dos talentos. Aquele homem distribuiu os seus talentos. E ele mostrou, o reino de Deus é assim. Depois eu venho para acertar as contas. E ele virá para o acerto, para a prestação de contas. Continuamos como bebês espirituais, como os hebreus, como os coríntios estavam vivendo? Ou já podemos nos alimentar de alimento sólido? O Espírito Santo tem muito a nos ensinar. Estamos prontos a receber? Jesus disse aos seus discípulos que eles não estavam, mas que o Espírito Santo viria. E ele veio. E ele tem ensinado você? Você tem aprendido com ele? Tem colocado em prática o que você tem aprendido? Isso eu já sei. Mas e a prática? Jesus disse que a felicidade não está em saber, mas em viver aquilo que se sabe. O novo nascimento não é o fim, é o começo de uma nova jornada, de uma nova etapa em Cristo, com Cristo e por Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.